Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Amém. Amém. Amado Pai, agora Deus celestial, Pai de eterna bondade, nós queremos que nesta manhã o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Conta-se que certo pregador, era um jovem pregador, ele estava ninguém menos do que Charles Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores. E quando aquele jovem pregador terminou a sua mensagem, se virou para Charles Spurgeon e perguntou a ele:
como foi o meu sermão? Spurgeon respondeu: muito pobre. Pobre o seu sermão. O pregador se assustou, olhou para Spurgeon, disse: mas como pobre? Eu construí o meu sermão muito bem construído. Meu sermão teve começo, meio e fim. Eu construí cada tópico da minha mensagem, argumentei cada um deles. Fiz a introdução, fiz a conclusão. Spurgeon respondeu: perfeito. Parabéns pela estrutura do sermão, seu sermão foi brilhante. Mas você... E o texto não estava falando de Jesus. E a gente não tem que falar de Jesus se o texto não está falando de Jesus. Eu preguei o que está no texto, e o texto não está falando de Jesus. E Spurgeon respondeu: moço, você não sabe que aqui na Inglaterra, de toda aldeia, de todo povoado, de toda cidade, tem uma estrada que dá em Londres? E ele respondeu: sim, eu sei. E Spurgeon então completou: assim é a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, todo texto tem uma estrada que dá em Jesus. O que essa história que eu acabo de contar aqui pode nos ensinar? O que ela nos faz refletir? Especialmente, nos faz refletir sobre exatamente a escassez cada vez maior da mensagem cristocêntrica em nossos púlpitos. Há uma escassez de uma mensagem absolutamente centrada em Jesus, pautada em Jesus, com as diretrizes de Jesus, com o conteúdo de Jesus, com a mensagem de Jesus, muitas vezes em muitos púlpitos deste país. Sinceramente, queridos irmãos e irmãs, a sensação que muitas vezes eu tenho é que parece que nós estamos perdendo Jesus de vista. Será que nós estamos perdendo Jesus de vista? Em qual esquina Jesus entrou? Em qual rua ele entrou que nós simplesmente já não o avistamos mais? E em nossos sermões, muitas vezes recheados de tantas ilustrações, nossos sermões, muitas vezes muito bem construído, muitas vezes muito bem elaborado, porém faltando o essencial, o principal, o eixo, a mola propulsora do sermão, aquilo que é central, aquilo que é o cerne da mensagem, que é a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós temos visto cada vez mais pregadores se especializando no irrelevante, oferecendo um evangelho ralo, falsificado, porque as suas mensagens não apontam mais a Cristo, não apontam mais a pessoa mais importante, a pessoa mais extraordinária, que molda todo o conceito de fé cristã, que dá o norte, que dá a diretriz de todo o fundamento da doutrina cristã, a pessoa de Jesus Cristo. Eu posso dizer hoje de manhã, meus irmãos e irmãs, que nós estamos precisando de um reavivamento do púlpito. Nós estamos precisando de um reavivamento no púlpito para que haja um resgate da centralidade do Evangelho. Porque a centralidade do Evangelho não é Paulo, não é Pedro, não é Abraão, não é Moisés. A centralidade do Evangelho não é Sara, não é Débora, não é Ruth, não é Esther, não é Davi. A centralidade do Evangelho é a pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, nosso Senhor. E hoje eu quero propor aqui, na primeira mensagem desta série, que nós olhemos para a igreja primitiva. Porque a igreja primitiva foi esta igreja essencialmente cristocêntrica.
A igreja primitiva, e aqui nos textos que nós lemos de Atos capítulo 4, nós temos a igreja primitiva representada em dois personagens, Pedro e João, que passaram por uma sabatina perante o sinédrio, por causa daquele coxo que eles haviam curado na porta do templo Formosa, que está registrado no capítulo 3, o capítulo anterior de Atos dos Apóstolos. A igreja primitiva foi uma igreja absolutamente centrada em Jesus. Nos versículos 1 ao 21 do capítulo 4 de Atos, nós temos aqui exatamente este evento em que Pedro e João estão sendo interrogados pelo sinédrio, porque, como já mencionei, eles haviam curado o coxo na porta do templo Formosa. Vocês se lembram disso? Uma história muito conhecida. E essa cura, esse milagre desse homem que foi curado, causou um incômodo enorme entre o sinédrio, entre os membros do sinédrio. O sinédrio era composto por 70 anciãos. Eram aqueles que julgavam as questões de ordem religiosa em Israel. Se acontecesse qualquer desvio no âmbito civil, então essa causa era encaminhada para os tribunais romanos. Mas se é uma questão religiosa, cidadão que, sei lá, blasfemou contra Moisés, falou mal da lei, enfim, ele era levado perante o sinédrio. O sinédrio era essa espécie de uma corte ou de um tribunal religioso para julgar questões de ordem religiosa. Então, esse tumulto causado pela cura, pelo milagre que Pedro e João, em nome de Jesus, operou na vida do coxo na porta do templo Formosa, levou Pedro e João a serem sabatinados. Obrigado, querido. Levaram Pedro e João a serem sabatinados por esse sinédrio. E eles tiveram que se submeter a esta série de interrogatórios. Então, a partir desta história, eu estou dando aqui o contexto de Atos capítulo 4, que vem do capítulo, a causa do julgamento deles aqui, de serem sabatinados, questionados, arguidos perante o sinédrio, é por conta desse milagre que acontece lá no capítulo 3, para dizer a vocês que a partir dessa história e de seu contexto, nós podemos destacar aqui alguns sinais, ou marcas, ou características daquilo que representa ou que sinaliza uma igreja verdadeiramente centrada em Jesus. O que é uma igreja centrada em Jesus? Quando nós falamos de uma igreja cristocêntrica, do que é que nós estamos falando de fato e de verdade? Quais são as marcas desta igreja cristocêntrica, desta igreja centrada em Jesus, desta igreja focada em Jesus, desta igreja que prega Jesus, que anuncia Jesus e que ao mesmo tempo encarna a mensagem de Jesus, transpira Jesus, porque é uma igreja encharcada de Cristo, é uma igreja encharcada do Evangelho. Quais são as marcas, as características, os sinais de uma igreja centrada em Jesus? Em primeiro lugar, é uma igreja cujo conteúdo de sua mensagem consiste essencialmente no anúncio de Jesus. Vou repetir, a igreja essencialmente centrada em Jesus é uma igreja cujo conteúdo de sua mensagem, consiste essencialmente no anúncio de Jesus. Vejam o que diz os versículos 1 e 2 de Atos, capítulo de número 4. Capítulo 4, versículos 1 e 2. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes. Falavam eles ainda ao povo, eles ainda que estavam falando aqui, era Pedro e João.
Pedro e João estavam falando ao povo, porque houve um grande alvoroço quando o paralítico andou. Então Pedro se levantou com João para dizer a todo aquele povo que aquilo que havia acontecido era por obra de Deus, era a operação de Jesus, o Cristo ressurreto, que havia sido crucificado, mas que havia ressuscitado, e aquele homem estava curado por causa de Jesus, pelo poder de Jesus, no nome de Jesus. Então você tem todo o contexto da pregação de Pedro aqui no capítulo 3. Então eles estão falando, versículo 1 diz que eles estão falando, e enquanto eles estavam ainda falando, sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos. Por que eles estavam ressentidos? Porque Pedro e João estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Ou seja, qual é a pregação de Pedro? Qual é a pregação de João? Qual é a pregação da igreja em si, representada nesses dois personagens? A pregação, a mensagem, o conteúdo da mensagem é essencialmente o anúncio de Jesus. Eles ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Queridos irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, nós temos referências sobejas dessa mensagem anunciadora. E eu faço questão de ler cada uma dessas referências com vocês a partir desse instante. Por exemplo, Atos capítulo 5, versículo de número 42. Vejam aí nas vossas Bíblias. Atos capítulo 5, versículo de número 42. E todos os dias no templo e de casa em casa não cessavam de ensinar e de pregar quem? Jesus, o Cristo. Vejam ainda, Atos capítulo 8, versículo de número 5. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo de número 5. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes quem? Cristo. Anunciava-lhes a Cristo. Vejamos ainda, Atos capítulo 9, versículo de número 20. Atos capítulo 9, versículo de número 20. Aqui logo após a conversão de Saulo, quando ele começa a pregar, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus. O que era que Paulo pregava nas sinagogas? Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vejamos ainda, Atos capítulo 10, versículo de número 36. Atos capítulo 10, versículo de número 36. Esta é a mensagem que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o quê? O evangelho da paz. Por meio de quem? Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vejamos ainda, Atos capítulo 13, versículo de número 38. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 38. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste. Deixa eu ler o versículo anterior para ficar melhor a compreensão. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou, está falando de Jesus aqui, Paulo está falando de Jesus, porém, aquele a quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Mas ainda vamos mais. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 17, versículo de número 18. O discurso de Paulo em Atenas, diante de filósofos epicureus e estoicos. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos
contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses. Por que eles estavam chamando Paulo de tagarela e dizendo que Paulo parecia pregador de estranhos deuses? O próprio versículo responde, na parte final do versículo: porque pregava a Jesus e a ressurreição. Vejamos ainda, Atos, capítulo 17, versículo de número 23. Atos, capítulo 17, versículo 23. Porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Paulo pega uma carona naquele panteão de deuses que havia ali em Atenas, no centro intelectual do mundo de sua época, e ele vê esse altar ao Deus desconhecido, e Paulo aproveita esta brecha e diz no versículo de número 23, parte final do texto: pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. E quem era que Paulo estava anunciando? Jesus Cristo, o Senhor, Jesus Cristo Nazareno. Aqui nós temos, meus queridos irmãos, eu poderia citar tantas outras referências, mas citei algumas referências aqui para nos dar esta compreensão de forma ampla de que a mensagem cristocêntrica, a mensagem centrada em Jesus, era o mote da igreja primitiva. A igreja primitiva não era movida por uma mensagem engodada. A igreja primitiva não era movida por uma mensagem cheia de traquejo, mas sem a centralidade do evangelho, cheia de manejo, mas sem a centralidade de Cristo. A igreja primitiva era movida por uma mensagem absolutamente centrada, pautada, focada em Cristo Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Cristo da igreja. O apóstolo São Paulo ainda, na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo de número 2, Paulo escreve dizendo: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Este é o tema do bom pregador, este é o tema da igreja, esse é o tema desta igreja: Cristo e este crucificado. Nós somos chamados para pregar Cristo e este crucificado. Escândalo para o judeu, loucura para o grego, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, o Cristo crucificado. Para o apóstolo Paulo, toda a escritura. Agora, uma coisa interessante, antes de eu dizer isso aqui, uma coisa curiosa, que quando Paulo diz assim: eu decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado, o apóstolo São Paulo não tinha o Novo Testamento como nós temos hoje em mãos. Paulo não tinha os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, ele não tinha. Quando Paulo pregava, diga-se de passagem, Paulo tinha que recorrer aos textos que nós conhecemos hoje como Antigo Testamento. Então Paulo tinha que recorrer aos textos do Antigo Testamento, que nem era conhecido assim como Antigo Testamento. Paulo tinha que recorrer à lei, tinha que recorrer aos profetas, Paulo tinha que recorrer aos salmos. Mas eu acho impressionante que o apóstolo São Paulo é perspicaz na sua mensagem, porque ele consegue a partir do Antigo Testamento, ele consegue a partir da lei, ele consegue a partir dos profetas, ele consegue a partir dos salmos enxergar Cristo. Ele aponta Cristo, ele apresenta Cristo, ele diz: olha, você pode ler toda a escritura, e toda a escritura, em qualquer parte da escritura você vai ver Cristo, porque toda a escritura aponta para Cristo. Isso é interessante nós notarmos. Para o apóstolo São Paulo, toda a escritura, em última análise, apontava para Jesus e sua salvação.
Todos os profetas, todos os sacerdotes, os reis, lançavam luzes ou luz sobre o profeta, o sacerdote e o rei por excelência, porque Jesus também exerceu esse triplo ministério, profeta, sacerdote e rei, e ele foi profeta, sacerdote e rei por excelência. Apresentar a Bíblia. O que é apresentar a Bíblia em sua plenitude? Apresentar a Bíblia em sua plenitude é pregar Cristo como tema e substância principais da mensagem da Bíblia. Queridos irmãos e irmãs, eu posso lhes afirmar com segurança hoje de manhã, para onde quer que voltemos na Bíblia, Jesus é o assunto principal. Se você olhar para a lei, os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, eles apontam Cristo. Se você olhar para os livros históricos que começam em Josué, eles apontam Cristo. Se você chegar nos livros proféticos que começam em Salmos, apontam que começam em Jó, apontam Cristo. Se você chegar nos proféticos que começam em Isaías, apontam Cristo. Continue lendo a Bíblia e você vai chegar no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João. O que é Mateus, Marcos, Lucas e João? Eles estão retratando nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Cristo. Chega em Atos dos Apóstolos. O que é Atos dos Apóstolos? Atos dos Apóstolos é o primeiro livro de história da igreja, onde o tema principal apresentado é Cristo. Você chega nas cartas de Paulo que começa em Romanos, qual é o tema principal de Paulo? Cristo. Eu decidi, nada sabe entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Continue lendo a Bíblia e você chega nas cartas gerais. Qual é o tema das cartas gerais? Hebreus capítulo 1, versículo de número 1. Antigamente Deus falou Deus falou aos nossos pais pelos profetas, mas nesses últimos tempos tem nos falado por intermédio do seu Filho, a quem constituiu sobre todas as coisas. Você continue lendo a Bíblia e chega no livro do Apocalipse. Qual é o grande tema do Apocalipse? O grande tema do Apocalipse não é a besta, não é o dragão, não é o falso profeta, não é o anticristo. O grande tema do Apocalipse não são 7 anjos que tocam 7 trombetas, nem 7 anjos que derramam 7 taças cheias da ira de Deus. O grande tema do Apocalipse é o Cordeiro de Deus que venceu, é o Cordeiro que foi morto, mas vive para todo sempre. Jesus é o tema de todas as Escrituras, de toda a Bíblia Sagrada. Queridos irmãos, ou nós resgatemos a mensagem da centralidade de Jesus, a centralidade do Evangelho, ou nós estamos longe de ser uma igreja cristã, verdadeiramente cristã. O chamado da igreja é anunciar Cristo. Em algumas igrejas nós temos observado, fala-se de tanta coisa, fala-se de tudo, aliás. Fala de anjos, fala de demônios, entrevista demônio, pergunta de onde ele veio, quem ele é, o que ele quer. Fala de Paulo, se falasse de Paulo ainda estava até bom, né? Porque você fala de Paulo, Paulo está falando de Jesus. Mas gostam muito de pregar no Antigo Testamento. Gostam muito de pregar aquelas promessas que eram específicas e exclusivas para Israel. E aí, Abraão, Moisés, o José do Egito, porque você tem que sonhar também. E ficam rodopiando em torno dos personagens do Antigo Testamento e Jesus não aparece nenhuma vez. Ah, mas você é contra pregar sobre os personagens do Antigo Testamento? Não, claro que não. Eu creio em toda a Bíblia como palavra de Deus inspirada. Eu também prego sobre personagens do Antigo Testamento. Vocês me viram pregar aqui 3 mensagens na série de mensagens escrevendo uma nova história, e eu falei sobre 2 personagens do Antigo Testamento, Raabe e Débora. Eu também prego sobre os personagens do Antigo Testamento, desde que desemboque em Jesus, porque tudo converge nele, e tem que convergir nele. Ah, pregador, mas eu estou falando aqui de José do Egito. Se vira, coloca Jesus aí no meio, porque toda a Bíblia aponta para ele. Ele é o centro das Escrituras, ele é a chave hermenêutica da Bíblia, ele é a lente com as quais nós lemos toda a Bíblia. Jesus é o centro de todas as Escrituras.
Se nós estamos pregando Jesus do púlpito da igreja, nós não podemos esquecer que o poder do pregador cristão é apresentar Jesus, é falar de sua obra na cruz. Quando, por exemplo, Paulo, o apóstolo, na carta aos Colossenses, capítulo de número 2 da carta aos Colossenses, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Colossenses, versículo 14, 2 e 14 da carta aos Colossenses, Paulo diz que ele cancelou todo escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, e ele removeu inteiramente, encravando-a na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esta é a nossa mensagem, esse é o tema do pregador, esse é o tema da igreja, uma igreja essencialmente cristã, uma igreja verdadeiramente cristã, uma igreja verdadeiramente centrada em Jesus, é aquela que prega Jesus, que aponta Jesus, que anuncia Jesus. Segundo, que é uma igreja verdadeiramente centrada em Jesus. Uma igreja verdadeiramente centrada em Jesus é aquela que contrapõe-se no poder do Espírito a qualquer autoridade que a questione. Vou repetir. Uma igreja verdadeiramente centrada em Jesus é aquela que tem ousadia para se contrapor no poder do Espírito, ela se contrapõe a qualquer autoridade que a questione, e sua resposta é sempre a partir de Jesus. Eu li aí, capítulo 4, versículo 1 ao 21, onde a gente vai encontrar isso? Dos versículos 5 ao versículo 12. Pedro e João estão sendo interrogados. No dia seguinte, versículo 5, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos que eram da linhagem do sumo sacerdote, e pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder, ou em nome de quem fizestes isto? Ou seja, Pedro e João estão diante de autoridades do povo, estão diante dos anciãos, estão diante do alto escalão da autoridade do povo, que eram aqueles anciãos, sacerdote, Anás, Caifás, que inclusive participaram do processo de julgamento de Jesus. João, Alexandre, estão interrogando, perguntando, questionando, arguindo-os: quem mandou vocês fazerem isto? No nome de quem vocês fizeram isto? Com que poder vocês fizeram isto? E qual foi a resposta de Pedro? Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, isso aqui foi um tapa na cara deles. Autoridades do povo, anciãos, pousando de donos da verdade, donos da razão, intimidadores, interrogando dois homens pobres, pescadores da Galileia. Talvez pensaram que eles pudessem gaguejar, talvez imaginassem que eles pudessem se desculpar, mas Pedro, cheio do Espírito Santo, sustentou: autoridades do povo, tomai conhecimento. Vocês estão nos interrogando hoje sobre estas questões em relação ao benefício feito a este homem. Pois eu digo, em nome de Jesus Cristo Nazareno, é em nome dele que este homem está curado perante vós, como vocês estão vendo. E eu fico maravilhado, porque de um lado, num contexto institucional, de alta hierarquia, em meio às mais altas autoridades, chefes, anciãos, escribas
E todos os sumos sacerdotes, dos quais 4 são elencados aqui pelo nome, como vocês viram aí, do versículo de número 6. Do outro lado, ou por outro lado, nós temos quem? Pedro e João, interrogados formalmente a respeito do poder que eles têm. Que poder é esse que vocês têm? E em nome de quem vocês estão atuando? Mas, olha que coisa interessante, e eu queria que você fixasse isso na sua cabeça hoje. Nós temos aqui um embate de autoridades, porque as autoridades, os anciãos, estão questionando eles, a autoridade deles. Com que autoridade fizeram isso? Em nome de quem vocês atuaram? Com qual poder vocês fizeram isso? Nós temos um embate de autoridades. De um lado, anciãos, chefes, do mais alto escalão daquela tradição religiosa, um tribunal com 70 anciãos. Do outro lado, nós temos 2 pobres pescadores. A autoridade que prevalece, ou a autoridade que prevaleceu, foi exatamente a de um pobre pescador da Galileia, Pedro, que no poder do Espírito Santo disse: em nome de Jesus Cristo Nazareno. É essa autoridade que nós recebemos, é no nome dele que falamos, é no nome dele que nós pregamos, e é no nome dele que este homem está curado, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Isso é um tapa na cara, porque especialmente Caifás e Anás, que assistiram toda a cena, todo o trâmite covarde do processo de julgamento de Jesus, e que Jesus foi morto, e que Jesus foi crucificado, e agora eles podem olhar no espelho e dizer: que adiantou? Não adiantou nada, esse homem ressuscitou, está vivo, e os discípulos deles estão por todos os lados, transtornando o nosso povo, transtornando a nossa terra, transtornando o nosso ambiente, e nós não podemos detê-los, porque eles estão cheios do Espírito Santo, e falando no nome desse Cristo ressurreto. Irmãos e irmãs, nós vemos hoje uma igreja, isso aqui me chateia muito, porque nós vemos hoje uma igreja que quer ter cartucho. Nós vemos hoje uma igreja que quer ter cartucho, quer costa quente, quer contato com o alto escalão das autoridades da cidade. Não, eu sou assim com o prefeito. Não, eu tenho amizade com os mais conceituados vereadores da cidade de Guarulhos. Não, nós estamos assim, nós estamos em parceria, nós estamos em lado a lado com as autoridades da cidade. É claro, a igreja não é inimiga de ninguém, e as autoridades são bem-vindas entre nós, e políticos, e quem quer que seja, são todos bem-vindos entre nós. Nós não somos inimigos de ninguém, mas querer se aproveitar de oportunidade, ser oportunista, ser uma igreja oportunista, que ao invés de confiar no poder do Espírito Santo e na mensagem do Evangelho pregada, quer fazer alianças com o poder, com o alto escalão. É aquilo que eu digo sempre, inclusive escrevi no meu livro: uma igreja que troca o poder da cruz pelo poder político não é digna do Evangelho. Não é digna do Evangelho. Tem cartucho, tem costa quente, tem contatos com o alto escalão das autoridades da cidade, mas não tem autoridade do nome de Jesus. Deixou de ser uma igreja centrada em Jesus para ser uma igreja pragmática. O que é uma igreja pragmática? É uma igreja que trabalha no campo do que dá certo. Isso aqui dá certo, então vamos fazer assim. Não está certo, não é legal, mas vamos fazer assim porque dá resultado, dá certo. Nós não fomos chamados para lidarmos com a lógica do pragmatismo. Nós não fomos chamados para lidarmos com a lógica do que dá certo. Nós somos chamados para entrar na contramão com o sistema mundano e proclamar: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, louvado seja o seu nome. 3, uma igreja verdadeiramente centrada em Jesus. Em terceiro lugar, é uma igreja que se parece com Jesus. Versículo 13, Atos capítulo 4, versículo do número 13. O que diz aí? Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se
e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Seremos de fato uma igreja cristocêntrica quando nossas atitudes se confundirem com Jesus. Quando as nossas atitudes se confundirem com Jesus, quando o nosso testemunho, nossa fala, nossas ações, nosso comportamento se confundir com Cristo, a ponto de nos olharem e por si mesmo falarem cristãos, como está lá em Atos 11, 26. Lembram? Pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos em Antioquia, quando eles olharem para nós e falar, cristãos. O que é cristãos? Pequenos cristos. Gente que se parece com Jesus, gente que imita Jesus, gente que anda com Jesus, eles se parecem com Jesus, eles falam igual a Jesus, eles agem como Jesus. Então seremos de verdade uma igreja centrada em Jesus, quando tudo em nós apontar para Cristo, desde o nosso discurso até a nossa prática de vida, nossa maneira de viver. Quando nós formos gente que transborda Jesus, como disse John Stott a respeito de Paulo, que Paulo era um homem encharcado de Cristo. Quando eu for um homem encharcado de Cristo, transbordando Cristo, exalando o perfume de Cristo, parecido com Cristo, as minhas ações se confundindo com Jesus, e as pessoas olharem e falarem, mas eu não sei, eu não consigo nem discernir mais quando é ele e quando é Jesus, porque se confunde muito as ações dele, as atitudes dele, o comportamento dele é muito parecido com Jesus. Então nós estamos falando de uma igreja centrada em Jesus, de uma igreja cristocêntrica. 4. O que é uma igreja verdadeiramente centrada em Jesus? Em quarto lugar, uma igreja centrada em Jesus só pode ser ameaçada. Ela só pode ser ameaçada e perseguida por causa do nome de Jesus, e não por escândalos de qualquer espécie. Veja o que está nos versículos 14 ao versículo de número 18. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo, que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e nós não podemos negar. Olha a discussão entre eles do sinédrio. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los, para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Olha que coisa. Eles chegam a esse consenso. Vamos ameaçá-los. Mas vamos ameaçar por quê? Porque eles estão transgredindo a lei? Não. Vamos ameaçar por quê? Porque eles estão praticando algum escândalo? Não. Porque eles estão praticando alguma coisa? Não. Vamos ameaçar por quê? Porque estão falando de Jesus. Eu tenho dito sempre isso em minhas mensagens. Ser perseguido por causa do evangelho é uma coisa, e servir de chacota para o mundo, ser debochados, ser ridicularizados por causa do péssimo testemunho como cristãos é outra coisa. Alguém está dizendo que a igreja no Brasil está sendo perseguida? Não está. O que está acontecendo no Brasil é que o sal perdeu o seu sabor, o sal não está salgando mais, e quando o sal não salga mais, Jesus disse, para nada presta a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Nenhuma igreja verdadeiramente cristã, nenhuma igreja verdadeiramente centrada em Jesus sofre ameaças por escândalos de qualquer espécie. Uma igreja verdadeiramente centrada em Jesus, ela sofre escândalos, ela sofre ameaça só por um motivo, porque ela fala de Jesus, porque ela é a igreja de Jesus, porque ela trabalha pela causa de Jesus. E por último, eu termino aqui, em quinto lugar, o que é uma igreja verdadeiramente centrada em Jesus? Uma igreja centrada em Jesus não muda e nem aceita adequar a sua mensagem por conveniência. Ela não teme a homens, ela não perde Jesus de vista. Versículo 18 a 21. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois disso eles ameaçaram ainda mais, e o soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Uma igreja centrada em Jesus não muda a sua mensagem, não muda o foco de Jesus, não perde Jesus de vista e não adequa a sua mensagem por conveniência. Talvez eles acharam assim, vamos ameaçá-los,
e a gente ameaçando, eles vão mudar, vão pelo menos disfarçar. Quando vocês forem pregar, disfarcem, mudem a mensagem, não falem mais em nome de Jesus. Mas Pedro diz: eu não posso deixar de falar o que ouvi, e o que ouvi, o que vi e ouvi. O que vimos e ouvimos, nós somos testemunhas oculares, e nós somos testemunhas auditivas, nós ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos, e não podemos deixar de falar, não podemos deixar de testemunhar. É lícito obedecer mais a voz do que a Deus? Não, não, 1000 vezes não. Importa obedecer primeiro a Deus. Ele é quem nos chamou, e a nossa mensagem não vai ser mudada para agradar a ninguém. Pode aplaudir o Senhor, irmão. Fica em pé comigo em nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor desta igreja. Jesus é o Senhor desta igreja.